primeira coisa que eu queria colocar para vocês sobre os highlights do Congresso de ECO, desculpem, do Congresso de ECO, é que duas coisas fantásticas. As mesas de cardiologia pediátrica foram muito boas as apresentações, e eu não sei se eu consigo dividir aqui algumas outras telas, mas eu fiquei muito feliz de ver e me atualizar com tantas coisas incríveis que a gente trouxe nesse congresso. Em particular, eu tive a oportunidade de participar de uma mesa, deixa eu só dividir isso aqui, uma ceninha da mesa já foi colocada, né? Na verdade, vocês já viram isso, eu acho, porque a Patrícia sempre posta, mas, de qualquer maneira, eu vou colocar aqui, só dar uma paradinha aqui, para a gente dividir essa outra tela. Tá. Então, assim, eu nesse congresso, na parte do que a gente teve oportunidade de ver, eu participei dessa mesa, né, participei como coordenadora, não é mais a minha área. Anos atrás eu trabalhei um pouco mais em hipertensão pulmonar, quando a gente estava começando novas drogas aqui no país, né, os inibidores da endorfina estavam chegando, a Bossantana, e nessa época eu trabalhei muito, inclusive, com a doutora Gisela, que é uma das grandes líderes que a gente tem, outra pessoa que também está liderando especificamente na cardiologia pediátrica, hoje é a Flávia Navarro, e a Vivian, que agora está assumindo a parte de congênito adulto no departamento. Então, são pessoas incríveis. Doutora Estela, né, que faz há muitos anos cardiologia pediátrica, congênitos adultos, estava comigo, dividindo a coordenação dessa mesa, e nós ouvimos, então, das três, e todas as apresentações fantásticas, mas, em particular, eu destaco aqui, na hipertensão pulmonar como um todo, a apresentação da doutora Gisela, que é do Rio Grande do Sul, onde ela falou das várias etapas da avaliação da hipertensão pulmonar e do tratamento da hipertensão pulmonar, e os tratamentos de fase 1, de fase 2, de fase 3, e agora entrando para 4, 5, 6, a investigação em 7, e o mais bonito, gente, para quem trabalha na área, e mesmo para quem não trabalha na área, né, a gente sabe como a hipertensão pulmonar é uma doença grave, como nós nos preocupamos com relação ao tratamento dessa doença, e o que a Gisela trouxe, e Flávia, para o contexto clínico, a Vivian também, é a evolução das drogas, saindo dessas drogas que nós trabalhamos hoje, que basicamente procuram sustar um pouco, demorar a evolução da doença vascular pulmonar, para as novas medicações que estão procurando cada vez mais remodelar a circulação pulmonar, e quem sabe, talvez, realmente a gente se aproximar mais da ideia da cura da doença, né? Uma doença que, quando ela é diagnosticada, muitas vezes já numa fase mais tardia, tem uma evolução rápida, tem uma evolução muitas vezes muito grave. As drogas atuais já mantêm os pacientes mais estáveis, a importância do tratamento com dupla droga, tratamento com 3 drogas, né, o triplo tratamento. Então, assim, eu acho que isso vai estar disponível como parte do congresso, mas é algo que, inclusive, eu vou tentar trazer aqui depois para a gente conversar um pouco informalmente com a Flávia, com a Gisela, com a Vivian, para ver se a gente atualiza um pouco da importância. Para mim, pessoalmente, né, falando um pouquinho sobre hipertensão pulmonar, já tendo estado mais dentro desse universo, mas cada vez mais agora no fetal, e não tão dentro dessa área, a gente tem aqui a doutora Catarina, né, que é a pessoa que hoje faz o congênito adulto, que trabalha muito com isso aqui no nosso serviço, mas o que muito me preocupa é o diagnóstico precoce da doença, né? Então, nós conversamos muito sobre diagnóstico precoce, sobre como a gente pode buscar marcadores cada vez mais cedo, desde a suspeita, e as três enfatizaram muito isso, pensar na hipertensão pulmonar quando você está diante de um paciente em consultório, que às vezes tem queixas muito vagas, né? Às vezes há uma queixa de um pouquinho de cansaço, uma dispneia, de esforço leve, ocasionalmente pode chegar com uma síncope, às vezes é uma questão de dor, são queixas muito vagas na hipertensão pulmonar, mas quando você está investigando uma criança que tem essa sintomatologia vaga, e que muitas vezes você não consegue achar nada muito específico, a importância de lembrar da hipertensão pulmonar como uma possibilidade, de lembrar da importância de um eco bem realizado, de lembrar da importância da avaliação da pressão pulmonar não invasiva, se possível pelo eco, pela insuficiência tricúspide, e, enfim, do encaminhamento realmente para que esses pacientes sejam mais bem avaliados, mais bem estudados, e que a gente possa
cada vez mais diagnosticar essa doença mais cedo e cada vez mais ser capaz de tratar um pouco mais cedo a doença. Então, isso para mim foi muito importante. Teve uma outra coisa também muito bonita, que eu acho que eu posso tentar até ver aqui, porque eu sei que ele também dividiu. A gente teve muitas mesas, é claro, foi muito bom, mas dentro das mesas que nós tivemos, a gente teve uma também, que foi sobre a cardiopatia grave, né? E a gente trabalhou com a cardiopatia, deixa eu ver, não está aqui nesse pontinho não, mas eu vou tentar localizar e mostro para vocês daqui a pouco a imagem, que é a cardiopatia da doença mais complexa, e uma das mesas foi especificamente sobre a patologia do Fontan, né, que nós sabemos que é uma doença tão difícil. A gente tem uma vida inteira que o paciente vai viver com apenas um ventrículo. Eu sei que quando eu falo, a gente conversa com muita gente, e às vezes a gente tem pessoas que estão nos ouvindo que não são necessariamente da área, né? Então, essa primeira parte da conversa de hoje é sobre o congresso, sobre o que a gente viu no congresso, e falando da hipertensão pulmonar, da importância, e agora falando dessa segunda mesa, que foi a mesa do Fontan. A cirurgia de Fontan, né, feita Francis Fontan nos anos 70, ela tem como objetivo fazer com que pacientes que sejam univentriculares, eles tenham a circulação pulmonar bypassando o coração, indo direto das veias para a circulação pulmonar e retornando para o coração, para que a câmara principal, a câmara bombeadora, seja uma câmara que bombeie para a circulação sistêmica. Essa é toda a ideia que a gente tem na cirurgia de Fontan. E o que eu achei bonito nesse congresso na sala foi que nós tivemos uma atualização maravilhosa, várias pessoas comentando sobre a cirurgia de Fontan, a doutora Estela, que foi que apresentou alguns detalhes mais atualizados também sobre a cirurgia de Fontan, doutora Ieda, doutora Ingrid, foram muitas apresentações muito boas, mas nós tivemos um jovem quase médico, se formando, acho que agora no início desse próximo ano, e que é um rapaz que foi submetido à cirurgia de Fontan, quando era pequenininho, né? Ele fez todas aquelas etapas, primeiro a cirurgia de Glenn, depois a cirurgia de Fontan, e ele colocou muito bem o aspecto da humanização da medicina, né? Então, nós discutimos as diretrizes, nós discutimos os números, nós discutimos toda essa avaliação, e ele trouxe para a discussão, que eu achei muito importante, a questão de como você lidar com a família, de como você orientar esses pacientes, né, de como você conversar com o paciente sobre a doença, né, sobre a doença do Fontan, e como trazer à tona o lado da humanização. Então, esse foi o segundo aspecto que eu achei muito importante, que foi atualização de cardiopatias graves, mas também a importância de como a gente humanizar e como a gente lidar. Eu me lembro que eu até fiz a pergunta aos colegas que estavam na hora, apresentando como é que vocês pesam entre aquilo que as diretrizes nos mostram, em termos de prognóstico, aquilo que é mais grave, aquilo que aumenta a mortalidade, aquilo que diminui a mortalidade, e junto disso com a família, né? A doutora Ana Paula, que também fez uma belíssima apresentação nessa mesa, ela colocou algo que ressoa muito comigo, com a maneira como eu abordo, que é, no primeiro momento, quando a gente senta com a família, a gente coloca todos os pontos e diz, é uma cardiopatia, as cardiopatias, elas vão para o curso de vida, não é operei, acabou, isso vai adiante, não, os pacientes têm que ser seguidos, existem complicações no momento da cirurgia, sempre é o que a gente mais estressa e tudo, mas ao longo da vida podem existir complicações, os pacientes precisam ser acompanhados, existem algumas coisas que limitam a qualidade de vida, e aí, o que ela colocou, a doutora Ana Paula, que como eu disse, é mais ou menos a mesma coisa que eu digo, naquele momento ela fala, então, dos riscos, dos benefícios, no momento de uma visita, no momento X da medicina, onde o nosso conhecimento naquele momento é ali, mas deixa bem claro para os pacientes que o que a gente sabe hoje pode não ser o que é amanhã e que as coisas se modificam e que o prognóstico dos pacientes, ele muda muito. E aí ela colocou algo que eu gosto muito, porque é exatamente como eu coloco
na reunião. Para quem não sabe, a doutora Ana Paula hoje, né, é nossa colega, é de Campinas, da Unicamp, e é a atual presidente do departamento. E aí ela disse, quando eu termino tudo isso, eu digo ao paciente, bom, agora você já tem a informação do que a gente sabe hoje. A partir de agora, vamos construir no sentido de coisas boas e tudo. Que já tínhamos falado de risco, disso tudo, a gente já falou. Vamos começar agora a trabalhar no lado positivo. E quando vocês sentirem necessidade, ou se houver alguma coisa nova, alguma mudança na medicina, a gente volta a ter uma conversa difícil sobre risco. Eu acho que isso é muito importante, eu acho isso tão sensato. Né? Se você pegar hoje um paciente, por exemplo, com hipoplasia de coração esquerdo, a gente sabe que tem uma mortalidade muito alta, a gente sabe que os riscos são muito grandes, mas a gente não pode focar só nisso. Isso é o que nos diz a medicina baseada em evidência, o algoritmo, a inteligência artificial, mas a gente sabe que o ser humano ele é movido a coisas além de algoritmos de inteligência artificial e tudo. Então, é correto que, como profissionais de saúde, como cientistas, nós tenhamos que dar números, dados e tudo isso. Mas, como seres humanos, é muito importante a gente ir além e dar também ao paciente a esperança e que ele veja do outro lado, né? Porque se eu disser que a gente tem 99% de óbitos, quer dizer que uma pessoa não vai ter, né? E vice-versa. Se eu disser que tem 98,9% de sobrevivência, isso quer dizer que alguém não vai conseguir escapar. Então, essa percepção de que as coisas não são matemáticas, de que é uma questão de probabilidade e de que muitas vezes a gente vai além daquilo que a gente espera, é muito, muito importante para o paciente. Então, essa mesa do Fontan foi muito boa por conta disso. Eu acho que da cardiologia pediátrica eu destacaria principalmente isso. Tive uma mesa também muito boa sobre Fallot. Foram muito boas as mesas, as apresentações foram excelentes. Mas eu destacaria tudo o que acontece de novo na hipertensão pulmonar, que foi muito bom, aquela mesa que eu mostrei, e destacaria também no paciente da cardiopatia grave, todo esse lado também de como aconselhar, de como humanizar e tudo. Aí falamos de próteses, muitas coisas. Teve uma outra coisa, na última sessão, eu gostei muito, nós vamos fazer isso no Congresso Brasileiro aqui, tive uma sessão de highlights de tudo que aconteceu no último ano na cardiologia geral. Né? Quando estivemos aqui em Recife, no Congresso, falaremos sobre o que aconteceu nesses 2 anos, já que a nossa é bianual, na cardiologia pediátrica. E aí eu gostei muito de uma apresentação, essa eu vou dividir a tela, porque eu estou com ela aqui já separada, porque é uma coisa de adulto, mas que talvez tenha um impacto, né, sobre nós, tem um impacto na cardiologia pediátrica, pode ter um paralelo aí para a gente analisar, que foi um trial feito com uma medicação que a gente, por um bocado de tempo, pelo menos na pediatria, não fala muito bem dela, e eu acho que na cardiologia de adulto também, a gente não vem falando tanto dessa medicação. Para isso, eu tinha que dividir a tela toda agora. E alguma coisa que nós da cardiologia, da parte mais antiga, utilizamos muito, muito, durante muito tempo. Então, deixa eu fazer aqui uma divisão de tela cheia, e aí mostrar para vocês qual foi a apresentação. E foi esse trabalho, gente. Esse foi um trial muito grande, né? Que foi apresentado no Congresso da Sociedade Europeia, né? Um trial com digoxina, né? Ele é chamado DigiTrial, que eles fizeram. E a digoxina é uma medicação que foi tão usada, né, por tanto tempo, que nós todos usamos, o digitálico, e ela foi caindo, né, foi saindo de moda num bocado de coisa. Na pediatria, a gente, em geral, diz que não usa, na insuficiência cardíaca não usa, não tem efeito e tal. Esse trial não é em criança, tá? Então, não estou autorizada para dizer nada na pediatria. Mas em adulto também, a digoxina foi caindo muito, né? Novas drogas mais modernas, novas moléculas, às vezes também bem mais caras e tudo. E eles fizeram, então, esse trial, onde eles colocaram a digoxina em fases avançadas de insuficiência cardíaca, né, a volta da digoxina. Então, esse aqui merece a gente ler, porque eu acho que foi um dos trials que, como eu disse, talvez tenha alguma potencial implicação para a pediatria e talvez nos faça, inclusive, como cardiopediatras, considerar repensar ou criar algum estudo para a digoxina na pediatria, né? Então, aqui ele diz que como eles foram usados por muito tempo para o tratamento da insuficiência cardíaca, tinham poucos estudos randomizados que se tivesse até 25 anos atrás, né? Então, assim, coisas muito antigas dentro disso. E aí eles criaram esse Digital Heart Failure, né? Que é o uso da digoxina para comparar a digoxina, né? Usando esse protocolo, né, titrado com placebo,
em pacientes com insuficiência cardíaca avançada e redução de fração de ejeção, para além do cuidado já padrão. Então, todos esses pacientes eram pacientes com insuficiência cardíaca avançada, já tinham todas as suas drogas em utilização, e a ideia aqui é vamos colocar a digoxina também e observar os resultados. E a digoxina reduziu o risco, né, composto por todas as causas de óbito, né, e admissão hospitalar por piora da insuficiência cardíaca, sugerindo que ela realmente representa um tratamento adicional para tudo aquilo que é recomendado nas guidelines atuais. Tanto que isso vai entrar em guidelines futuras, isso foi apresentado no Congresso da European Society. Se vocês abrirem aí, hoje em dia, esses trabalhos são livres, né, a gente pode comentar. Mas eu achei fantástico o fato de que uma droga de custo muito baixo, uma droga muito fácil de se utilizar na população geral, parece que foi revitalizada ou revisada dentro de um novo contexto, e agora com uma clinical trial grande, né, isso foi apresentado aqui, né, em Madrid, no Congresso do ESC, e são trabalhos, assim, extremamente randomizados. Eu não vou entrar no trabalho, até não é o nosso propósito, nem o nosso tempo aqui, mas acho que foi uma coisa muito interessante. E quem sabe, né, eu queria usar essas segundas-feiras, não necessariamente para dar uma aula, não necessariamente para alguma coisa específica, mas para aquilo que a gente diz, né, o alimento para o pensamento, né? Então, são coisas que nós ouvimos, são trabalhos que nós vemos, e que eu gostaria muito que vocês também me mandassem, que a gente pudesse fazer algum diálogo aqui, conversar um pouquinho sobre isso, mas coisas que podem vir a impactar na vida de pacientes, não apenas fetos, não apenas crianças, mas também adultos, né? E aqui um estudo duplo cego, controlado com placebo, randomizado, 55 locais entre a Alemanha, Áustria, Sérvia. Então, vejo que é um trabalho forte, é um trabalho grande, e esse trabalho, bem analisado, estatisticamente conclui que a digoxina reduz não só mortalidade, mas internamento por piora de insuficiência cardíaca quando adicionado a terapias convencionais. Então, essa é uma mensagem legal. E eu fico feliz que esse trabalho tenha apresentado. Eu acho que, como cardiologista mais antiga, né, que gosta muito de digoxina, que gostou muito de digoxina por muito tempo, e sabendo como é fácil o custo e o acesso no mercado dessa medicação. Então, isso realmente me deixou curiosa, inclusive, sobre a possibilidade da gente estar utilizando essa medicação. Deixa eu ver se eu fazendo isso, a gente fica com a nossa telinha, e aí voltamos, né, aqui para falar um pouquinho. A primeira parte queria que fosse essa. Arthur vai quebrar isso em partes, então o highlight do Congresso Brasileiro. Outra coisa muito boa foi encontrar com os amigos, de ver a SPC, de ver os estandes maravilhosos. Eu trouxe um aparelhinho que eu acho que eu vou falar sobre ele na próxima semana, mas que eu acho que talvez na pediatria tenha um impacto grande, né, um aparelho para fazer um dos nossos exames complementares. Eu não vou falar nele hoje não, porque acabei de chegar do Congresso, entreguei aqui, os meninos vão ver se funciona realmente, e na próxima semana a gente também vai estar falando sobre isso, que eu acho que vai ser uma coisa muito boa para a gente também avaliar.